Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial, né? Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o estudo, né, o papo de domingo, eu gostaria de fazer um convite para o irmão e irmão. A partir do dia 3 de setembro, né, vai passar no cinema o filme Nosso Lar 2, né, o filme Nosso Lar 1, levou milhões de pessoas aos cinemas. Eu imagino que o filme Nosso Lar 2 levará também milhões de pessoas ao cinema. Aquelas pessoas que, por um acaso, não tenham cinema, né, na sua cidade, eu sugiro que vá para uma cidade próxima, né, para ver. E se não, procure um shopping, porque geralmente os shoppings têm cinemas dentro dele, né? Então é isso aí. O filme Nosso Lar 2, a narrativa dele é do mundo espiritual umbral e do resgate dos mensageiros a uma moça que o espírito dela não aceita a sua morte, né? Então vai ter o resgate desse espírito. Uma outra observação: o filme Nosso Lar 2 não é do livro O Nosso Lar, né? O contexto da narrativa, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, né? Psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Então, vá ao cinema. O comentário de hoje do papo de domingo, né? É sobre o útero artificial. Mas, para a gente entender sobre o útero artificial, nós temos que entender sobre transhumanos, né? Os transhumanos são um grupo assim, da parte da ciência que acredita em ter uma vida eterna do corpo. Mas eles desconhecem que o espírito tem a vida eterna. Então o espírito ele é imortal, eterno não, o espírito é imortal, né? Ele vive em cada encarnação, ele vive num corpo diferente, né? Então o transhumano, eles acham que vão construir um corpo que vai ficar para o resto da vida aquilo ali. Então eles vêm trabalhando. E aí os espíritos falam que esses cientistas, né, que são materialistas, esses cientistas estão trabalhando como discípulos dos espíritos, porque eles estão fazendo descobertas para que o corpo ele tenha uma durabilidade eterna, né, ou de forma imortal, né? Então já fizeram várias descobertas, né? Então você tem a descoberta de órgãos, né? Porque você vê esses de órgãos, né? Principalmente o coração é feito pela impressora 3D, né? Então a impressora 3D que faz o coração. E eles estão achando também que eles copiando o cérebro, né, humano, eles vão conseguir construir um cérebro que não precisa do cérebro humano. Só que ele não entende que Deus é mais inteligente de qualquer ser humano. Deus, quando criou o ser humano, ele criou um espírito. Então, para o espírito encarnar, o espírito ele tem um órgão, um corpo chamado cordão de prata. E esse cordão de prata fica ligado ao corpo através da onde? Através do chakra coronário. Fica no meio da cabeça, na cabeça. Quando o espírito faz a desmaterialização da matéria, né, ou vai para o mundo espiritual,
esse cordão é desligado pelos espíritos. E aí o corpo não tem vida, é onde que o corpo morre, né? Então, para o corpo ter vida, precisa do espírito. Então ele não entende isso. Então, o que acontece? Eles estão, a partir de 2050, vai ter uma descoberta muito grande. Essa descoberta, ela já existe, mas ela vai ser praticada a partir de 2050. O que é? A partir de 2050, eles vão descobrir uma pílula, e Chico Xavier já falava dessa pílula, né? Antes desse fato ocorrer, que o nosso corpo físico, a gente vai escolher de que ele não vai envelhecer, então a gente vai escolher a forma que a gente vai querer o nosso corpo físico, de 20 anos, de 30 anos, de 40 anos, né? E aí, esse corpo físico, ele vai morrer, mas ele vai morrer, ele vai ter uma duração de 350 anos. Então, isso bem lá para o futuro, né, mas bem futuro mesmo, a nossa encarnação aqui será de 350 anos, segundo a informação de Chico Xavier. Aí eu volto aqui pela informação de transhumano, que são essa ciência e esse grupo de cientistas que vem trabalhando para isso, tá? Então por isso que a gente vê aí muitas informações, toma um remédio tal, que faz bem para o corpo, né? Faz isso, faz aquilo para o teu corpo, para as células não envelhecerem. Aí tem outro detalhe também que a gente tem que analisar. Durante 28 a 28 dias, nossas células elas são renovadas. Por isso que muitas doenças são curadas, né? Porque as células velhas morrem, vêm outras células novas, e a gente tem mérito para que essas células novas não fiquem doentes de novo, né? E por isso que muita gente se cura de determinadas doenças, através de seus méritos também, tem isso também. Então, quanto mais a gente vai evoluindo, mais a tecnologia a gente vai tendo em mãos, né? Então, o Transhumanos, ele vem trabalhando essas tecnologias. Então, a partir de 2050, vai ter essa pílula, né? E essa pílula para o corpo ficar mais jovem. Então, eles acham que o corpo ficando mais jovem, o corpo da gente vai ser eterno, mas não vai ser eterno. O espírito, ele é imortal, né? E o corpo, ele nunca vai ser, porque... Agora, há em planetas mais evoluídos que a gente não consegue distinguir o espírito que está desencarnado do espírito que está encarnado, porque ele praticamente não tem corpo físico, porque tão evoluídos que eles são. Então é da mesma forma que vai acontecer conosco, só que é por processo, né? A gente não está evoluindo, então a gente está tendo aquilo que a gente evolui, a gente tem a nível de tecnologia para a gente poder avançar, né? Então a partir de 2050 vai ter outras novidades também. Então aí que surge o útero artificial. Então qual o objetivo do útero artificial para a mulher? Primeiro, ela não sentir dores, né? Primeiro, saber que o filho vai nascer bem, né? Sem nenhum problema, né? E ela ter mais tempo para ela, mas ela tem porque o espírito está evoluindo para isso, né? Então, e hoje o útero artificial não é novidade. Os cientistas já criaram o útero artificial. E o útero artificial, ele já foi produzido no animal, numa ovelha, né? Então, o objetivo já foi atingido, né? Do útero. Agora, eu acredito que lá para 2050 ou antes, né, esse útero artificial vai ser utilizado nos humanos, porque a partir de 2050 ele já tem a pílula para deixar o nosso corpo bem novinho aí, né? Então é nesse contexto, nessa informação que eu venho trazer sobre o útero artificial. Então, no próximo domingo, o assunto vai ser sobre
os fractais. O que são fractais? Fractais são o seguinte, faz parte da mona. Então, um exemplo. A mona, como se fosse o nosso corpo físico, e o nosso corpo físico tem cabeça, troncos e membros, né? Então, os fractais seriam uma parte das monas. Por quê? O que acontece? Quando o espírito ele vai encarnar com essa mona. E essa mona vai perdendo algumas partes do seu corpo. E essa parte que ela perde chama-se fractais, né? Esses fractais, essa parte, vão para o universo, né? Porque na hora que o espírito está fazendo essa transformação, passando para essa reencarnação, essa mona, que é esse corpo, né? Ela alguma parte dela vai sair. Então o que sai são os fractais, que fazem parte da mona, né? Então no próximo domingo eu vou falar sobre isso. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o papo de domingo. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um estudo, né? Ou por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão e irmã que me ouviram e me assistiram, né? Aleluia, amém.